Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Como já dissemos para vocês, estamos fazendo uma série de apresentações sobre o tema Instrumentos de Diagnóstico do Letramento em Saúde. Já tivemos os episódios 8, 9 e 10 sobre isso. Os episódios 9 e 10 foram sobre o HLQ, quando entrevistamos a doutora Catarine Lima Moraes. Ela é enfermeira e doutora em enfermagem pela Universidade Federal de Goiás. É professora da Universidade Federal de Jataí. Tem experiência na área de enfermagem, com ênfase em enfermagem fundamental e em saúde pública. Um dos seus focos de pesquisa é o letramento em saúde. Sua tese de doutorado foi a adaptação transcultural e validação do Health Literacy Questionnaire, o HLQ, para o português brasileiro. A doutora Catarine nos apresentou uma visão geral do HLQ e depois detalhou a parte 1 deste instrumento. E hoje ela vai nos falar sobre a segunda parte do HLQ. Olá, doutora Catarine, tudo bem? Olá, Helena e ouvintes, tudo bem? Bom estar com vocês novamente. Eu estou muito contente para a gente conseguir finalizar a abordagem do HLQ para que todos possam conhecer. Agradeço novamente sua participação conosco, praticamente 3 participações quase seguidas. Eu espero continuar depois com outras. Então, eu vou começar com a primeira pergunta, Catarine. Certo. Como eu já falei agora no começo do episódio, no último episódio a gente falou sobre a primeira parte do HLQ-BR. Então, hoje você vai falar sobre a segunda parte e eu gostaria de saber quais são as escalas e quantos itens corresponde a essa segunda parte do instrumento. Bom, Helena, essa segunda parte, né, que compõe a HLQ-BR, ela corresponde às escalas de 6 a 9, que totalizam 21 itens para mensuração do letramento em saúde. Antes da gente, né, começar a discutir sobre essas escalas, mais uma vez eu vou ressaltar que, por questões de direitos autorais, a gente não vai descrever o item por item do instrumento dessa segunda parte, assim como a gente fez, né, como a gente ressaltou na primeira. Mas vocês poderão ter acesso em parte desses itens, né, no nosso artigo de validação, que está referenciado nos créditos do podcast, e os itens na íntegra, quando solicitarem autorização para os autores australianos. Pois bem, essa segunda parte, né, as escalas, elas vão abordar a capacidade, as habilidades do indivíduo ou comunidade em desempenhar determinadas ações para o letramento em saúde. A gente percebe a diferença da intenção dessas escalas com as iniciais, de 1 a 5, onde as de 1 a 5 a gente tinha a intenção de avaliar o quanto os indivíduos ou comunidade concordavam ou não com as afirmativas que eram feitas em relação ao letramento. Então, essa a gente vai avaliar o quanto eles têm capacidade para desempenhar algumas ações. O que difere essa segunda parte da primeira parte são as opções de respostas, que estão dispostas em escalas do tipo Likert, e que passa a ter 5 opções. Na primeira parte, a gente tinha apenas 4 opções. Essas 5 opções, elas vão variar de não consigo fazer ou sempre difícil a sempre fácil. O que significa dizer isso? Que ao responder que ele não consegue, né, realizar a ação ou é sempre difícil, o respondente vai pontuar 1 ponto. Se ele responde no item, né, que isso é geralmente difícil para ele fazer, ele vai pontuar 2 pontos. Se ele responde às vezes difícil executar essa ação, são 3 pontos. Quando ele fala que não, que essa ação é uma ação que é geralmente fácil de ser feita, ele pontua 4 pontos. E, por fim, se ele referir que é uma ação que é sempre fácil, que ele consegue fazer tranquilamente, ele vai pontuar o máximo, que são 5 pontos, né, nessa pontuação de 1 a 5 dessa segunda parte, que corresponde às escalas de 6 a 9. E, Helena, mais uma vez, a gente vai realizar aquela interface das escalas do instrumento com o modelo conceitual do Nutiban, que vai falar para a gente os 3 níveis de letramento em saúde, né, na concepção dele que existe. Reforçando. O básico ou funcional, que são aquelas habilidades de ler e escrever, que permite o indivíduo ser funcional nas atividades diárias.
o nível de letramento comunicativo, que já requer um pouco de habilidades cognitivas e de letramentos mais avançadas, que juntamente com as habilidades sociais podem ser usadas para que ele participe ativamente das atividades cotidianas, para que ele consiga extrair informações e derivar significados e as formas de comunicação. E o nível crítico, que é o último nível, são as habilidades mais avançadas ainda, que com as habilidades sociais, eles podem aplicar, analisar criticamente essas informações e usá-las para exercer o maior controle sobre a sua condição de vida. Então, a gente vai fazer esse paralelo como a gente fez nas primeiras escalas de 1 a 5. Certo, certo, Catarine, exatamente porque, inclusive, é o grande diferencial de um instrumento desse tipo, né? Ele poder ter essas dimensões do letramento que tornam ele mais abrangente e aprofundado, né? Isso. Mas então fala um pouquinho para a gente sobre as escalas mesmo, de 6 a 9. O que elas estão medindo? Bem, começando pela escala 6, ela é intitulada Capacidade de Interagir Ativamente com os Profissionais de Saúde. Essa escala, ela possui 5 itens, em que as pessoas vão responder o quanto elas conseguem ou não ser proativos sobre a sua condição de saúde. Se elas se sentem no controle do relacionamento com os profissionais de saúde, se elas são capazes de procurar aconselhamentos adicionais, se elas são capazes de perceber quando que isso é necessário. Essas escalas, né, por esse movimento de capacidade de interagir ativamente com os profissionais de saúde, ela faz a interface, né, ela comunica com o nível de letramento comunicativo proposto por Nutiban. Ou seja, as pessoas precisam ter habilidades cognitivas e sociais que permitam ele participar ativamente nesse processo de interação com o profissional de saúde, para que elas consigam, de fato, se comunicar e aplicar essas informações que elas receberam para as circunstâncias e, consequentemente, gerar a mudança do comportamento que é esperado. Na escala 7, a gente tem a escala de navegar no sistema de saúde, uma escala extremamente importante se a gente pensa no contexto de saúde brasileiro das redes, né? Ela é composta, diferentemente das outras escalas, ela é uma escala maior. Ela possui 6 itens que vão referir o quanto as pessoas e comunidades se sentem capazes para descobrir os serviços de saúde, o suporte que elas precisam para que as suas necessidades sejam atendidas, o quanto elas conseguem navegar por conta própria dentro do sistema de saúde. E por isso, assim como a escala 6, ela também estabelece a correlação com o nível comunicativo, porque as pessoas precisam ter essas habilidades sociais que vai permitir esse movimento ativo, né, para as relações cotidianas, para que ela consiga se comunicar e saber aonde ela deve procurar essa informação, aonde ela deve ir, e que isso seja um fator de mudança. Já a escala 8, a gente traz a capacidade de encontrar boas informações em saúde. É uma escala que tem 5 itens e diz respeito ao quanto eles são exploradores de informação, o quanto eles conseguem usar ativamente as mais diversas fontes de informação para se manter atualizado. E também é interessante que essas 3 escalas, né, elas fazem essa interface com o nível comunicativo que é proposto por Nutiban. Então, o quanto as pessoas conseguem ter essas habilidades de agir ativamente para extrair essas informações e dar o significado para a mudança de comportamento esperado. Então, essas 3 escalas, elas têm uma interface, Helena, muito grande, né? Se a gente pensar, a pessoa precisa interagir com o profissional de saúde para que ela consiga navegar, que ele seja uma fonte de informação para que permita ela navegar e que ela permita encontrar também boas informações em saúde. Então, são escalas que, de certa forma, se complementam no sentido conceitual. E elas finalizam, né, essa segunda parte com a 9, que é ele conseguiu navegar, ele conseguiu encontrar informação e agora ele compreende essas informações e sabe o que vai fazer com elas. É uma escala que tem 5 itens também, e que vai referir o quanto eles são capazes de compreender essas informações de uma maneira escrita, incluindo a parte do numeramento, né, essas informações que estão descritas por meio de números.
E o quanto eles conseguem acessar esses formulários médicos, entender o que aqueles formulários médicos propõem. Nesse aspecto mais funcional da coisa, né, do que ela consegue entender ali daquelas informações, sejam numéricas ou sejam escritas, né, ela traz o aspecto funcional do letramento. É aquele que eu vou conseguir, de acordo com o Nutiban, ler ou escrever aquela informação para que eu consiga funcionar, para que eu consiga determinar o que eu vou fazer a partir daquela informação que me foi repassada. Então, essa segunda parte, ela é uma parte que ela tem uma interface muito grande entre essas escalas, se a gente for pensar numa análise, né, de um contínuo de habilidades de letramento em saúde que a gente precisa avaliar ou mesmo desenvolver no nosso indivíduo, no nosso paciente ou na comunidade. Helena, eu acho que era isso que eu tinha, né? É mais curta, né? Essa segunda parte do instrumento, não é tão extensa quanto a primeira parte. Eu acho que é isso que eu tinha para trazer dessas 4 escalas, né? Que faltaram para o final. Estou à disposição, espero que tenha esclarecido um pouco mais sobre o instrumento. Para quem tiver o interesse em usar, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente trazer essa informação de uma maneira mais clara talvez possa facilitar para quem vai ter com esse instrumento, para quem vai aplicar e fazer o uso dele, né? Com certeza, Catarine. Ficou muito claro. O instrumento é muito, muito, muito atraente. Né? Essas características dele são excelentes características. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu não sei se ela está fora de contexto. Pelo que você descreveu aí dessas escalas de 6 a 9, a gente poderia dizer que são escalas que vão permitir que a gente avalie nossa própria atuação, o tanto que a gente está falhando na comunicação com o paciente, elas permitem que a gente tenha essa visão geral à medida em que o doente ou o cliente ou o paciente que está sendo atendido ou a comunidade comece a demonstrar dificuldades nessa interação, nessa navegação. Seria um termômetro, vamos dizer assim, da nossa atuação junto a eles e um indicativo para que a gente melhore, na sua opinião? Com certeza, Helena. Embora não tenha sido construída, né, com essa finalidade, os próprios autores falam que o HLQ ele permite a gente fazer alguns apontamentos, né, do quanto realmente a gente está se fazendo entendido para aquelas pessoas, o quanto as nossas orientações, o quanto a nossa capacidade de comunicação e orientação, né, de orientar as pessoas, está sendo realmente efetiva. A gente tem esse termômetro, sim, e a partir do HLQ a gente pode pensar, né, numa perspectiva que vem sendo muito fortalecida pelos autores do instrumento, que é a partir do momento que eu tenho esse termômetro, que eu percebi, né, que eu falo, olha, talvez eu não esteja sendo tão claro quanto eu imaginava. Parte de um pontapé para fazer uma pesquisa de cunho qualitativo para identificar onde estão as minhas falhas. Então, ele dá essa base, né, da gente começar a questionar as nossas ações quanto profissionais, da questão da nossa responsividade para as questões de letramento das pessoas que a gente atende, e permite que futuras pesquisas sejam realizadas no sentido de identificar aonde estão essas lacunas, aonde o profissional precisa realmente investir, né? Porque se o paciente está me referindo que ele não consegue interagir ativamente comigo, a gente pensar que é uma relação, que eu tenho a minha responsabilidade, a minha parcela de culpa. Aquela percepção nova do letramento, né, de que a culpa, né, todos nós somos corresponsáveis por esse processo. Não é só o indivíduo que tem um letramento limitado. Eu, como profissional, tenho que atender a essas expectativas e a essas limitações do indivíduo em relação ao letramento em saúde. Muito interessante. Dá vontade de arregaçar as mangas e sair aplicando isso em todos os lugares para ver se a gente melhora um pouco o atendimento das pessoas no âmbito do que a gente pode melhorar, né, Catarine? Bem isso, Helena, bem isso, sim. A gente começa a se questionar, né? A gente começa a entender que é um processo, que a gente parte daquelas limitações do indivíduo, mas que aquilo, de certa forma, reflete a minha atuação como profissional. É um momento que a gente tem para fazer uma autocrítica, eu costumo até dizer, uma autocrítica da minha atuação quanto profissional de saúde, da minha responsabilidade frente a essa situação mesmo. Exato, exato.
Tá bom, Catarine. Agradecemos aqui novamente sua presença e esperamos contar com você para discutir outros assuntos relacionados tanto a outros instrumentos como a outros temas do campo do letramento em saúde. Podemos contar? Claro, com certeza. É sempre um prazer conversar sobre aquilo que a gente acredita, que a gente defende e que faz sentido para a nossa prática. À disposição de você, né, e dos ouvintes para a gente discutir outros aspectos que a gente tem muito assunto ainda pela frente para explorar. Que bom, é isso mesmo. Você passa para nós essa paixão pela área e acho que nossos ouvintes percebem isso. Então, Catarine, obrigada mais uma vez. É isso que nós queremos aqui com esses nossos episódios, despertar em nossos ouvintes o gosto para aplicar os fundamentos do letramento em saúde em suas diferentes práticas. Então, amigas e amigos ouvintes, no próximo episódio nós continuaremos discutindo ainda instrumentos de diagnóstico do letramento em saúde. Até lá!